Que eu abri primeiro, é 2 Samuel, capítulo 5, verso 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Verso 9 diz que Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Amém. Diga assim: hoje fortalezas serão destruídas, em nome de Jesus. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Unge-me, Senhor, capacita-me, inspira-me, ó Deus querido, e abençoe cada pessoa que escolheu estar aqui. Viemos desejosos pela Tua presença e pela Tua palavra. Então libera, Senhor, o que Tu tens para nós, e que seja tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Nesta noite o tema dessa mensagem é destruindo fortalezas e muralhas. Destruindo fortalezas e muralhas. Existem, amados, existia lá em Jerusalém, a Bíblia diz que era uma cidade fortificada. Era uma cidade que tinha, portanto, uma fortaleza, uma muralha, difícil de transpor, difícil de ser vencida, difícil de ser conquistada. Ainda hoje existem países que têm na sua divisa, nos seus limites de estado, no seu limite de nação, tem fortalezas. A gente já ouviu falar da muralha da China, né? Nós conhecemos também na história as muralhas de Jericó, que também caíram por terra. Então são defesas que protegem uma cidade, protegem um povo, protegem uma nação. E é interessante que também na nossa vida, na nossa mente, às vezes existem algumas fortalezas que foram sendo criadas durante a nossa existência na vida. Algumas coisas que foram tomando conta da nossa mente, do nosso pensamento, de tal maneira que às vezes nós somos conhecidos não pelo que somos, mas por causa da fortaleza que habita, muitas vezes uma fortaleza maligna, que habita a nossa vida. Nós sabemos que Deus, a Bíblia diz lá em Salmos, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas existem também fortalezas espirituais malignas. E é sobre essas que estamos falando, que estou falando nessa noite, que precisam ser quebradas. Às vezes são rótulos que já nos foram dados, são situações com as quais, além de inimigos externos, pessoas que nos olham, nos rotulam, ainda às vezes nós carregamos essas fortalezas malignas na nossa mente. Quando eu falo de Pedro, por exemplo, o que se lembra sobre Pedro? A gente, não sei de você, mas eu lembro que Pedro era um tagarela, era alguém que falava demais, ele tinha um problema com a sua boca grande, né? O pessoal está estudando aí os temperamentos na escola bíblica, e outro dia falaram sobre isso, né? Sobre Pedro, o sanguíneo, né? Às vezes, nós conhecemos a história da mulher samaritana, sabe aquela que foi no poço meio-dia para retirar água? Você sabe que ela tinha uma fortaleza na vida dela, maligna, porque ela tinha sido casada 5 vezes.
ela tinha tido 5 maridos. Então, ela fracassou 5 vezes na sua vida conjugal. E agora ela morava com um homem que não era seu marido. Era uma fortaleza espiritual maligna que ela carregava consigo. Se eu falar para você de José no Egito, você vai lembrar de coisas boas. Mas você também vai lembrar que quando parecia que ia dar tudo certo, surgia um problema na frente de José, o qual ele tinha que vencer. Aquela fortaleza emocional, aquela fortaleza mental, aquela fortaleza que se levantava diante dele, porque teve um sonho maravilhoso. Pronto, quem sonha é porque vai realizar, vai acontecer rapidinho. Mas entre o sonho e a realidade foram 13 anos. E é interessante que quando parecia que ia dar certo, ele estava indo bem lá na casa de Potifar como escravo, era líder de tudo. Aí vem uma coisa ruim e ele acaba indo parar no cárcere. Quando está no cárcere, revela um sonho, tem a oportunidade da vida, mas é esquecido por mais 2 anos, se não me falha a memória. Ele fica lá no cárcere. Parece que quando tudo ia dar certo, alguma coisa ruim, maligna, por assim dizer, claro que ele estava num processo, mas sempre surgiam problemas. Quando eu falo para você de Judas, quem que você lembra? Você lembra do Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Mas a Bíblia diz que tinha um outro, que era Judas, o outro, o qual foi fiel ao Senhor Jesus. Só que existem na nossa vida, às vezes podem existir algumas fortalezas, e são, em primeiro lugar, são dificuldades frequentes que consomem o nosso tempo, que consomem a nossa energia, que tiram da gente o prazer de viver. Há pessoas que carregam certas dificuldades que se tornaram fortalezas em sua vida, porque há muito tempo sofrem disso. É interessante porque essas pessoas às vezes têm problemas com preocupação, porque sofreram na vida ou sofrem até agora, então se fecham, se bloqueiam, se isolam. E aí ele diz assim: há muita gente de má índole na terra, há muita gente que não dá para confiar. Então todo cuidado é pouco, então a pessoa se reserva, se preserva, se guarda, de tal maneira que aquilo se torna uma fortaleza na vida, porque ela não tem amigos, ela não tem satisfação. Quando adquire alguma coisa, já pensa, tem invejosos, já pensa, isto pode estragar. Adquire um bem, ganha uma bicicleta, mas se eu cair dessa bicicleta, melhor não andar nela. A pessoa tem às vezes uma fortaleza na mente, que a limita, como eu disse antes, que suga as suas energias. Você tem alguma fraqueza na vida? Quando uma pessoa, por exemplo, tem preocupação, e essa preocupação é excessiva, ela se torna uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está sempre com a sua mente no futuro, não no sentido de descanso, mas no sentido de ter que trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e a vida parece que vai escapando da mão dela, do domínio dela, do controle, embora ninguém tem controle de fato sobre a sua própria vida, até porque quando nós nos entregamos a Cristo, é Ele que tem o controle da nossa vida, né, irmão? Nós podemos descansar. Mas quando existe uma fortaleza mental, então a pessoa, ela acaba às vezes adquirindo hábitos ruins, hábitos que ela não gosta, atitudes reprováveis que ela mesma reprova consigo mesma, e vive se ferindo e se chateando. E nós, cá entre nós, ninguém gosta que a sua fraqueza seja exposta, ninguém gosta que as suas falhas se tornem conhecidas. E outra coisa, ninguém gosta também que alguém fale a respeito das fraquezas. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, uma dificuldade X.
Aí a pessoa vem falar sobre isso comigo, eu não gosto. Eu acho que ninguém gosta. Por isso que tem algumas mensagens, algumas pregações, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de aceitar, até porque às vezes há uma fortaleza na nossa mente. E às vezes até nós perguntamos e queremos um feedback, mas esse feedback tem que ser positivo, que se ele for negativo, se manifesta aquela fortaleza outra vez. Eu já sabia que essa pessoa ia dizer isto e aquilo outro a meu respeito. Eu já sabia que não tinha sido bom mesmo, agora veio e confirmou, está vendo? Aquela fortaleza está tão grande, que a pessoa só consegue pensar naquilo, só consegue se lembrar daquela dificuldade. Então nós não queremos que ninguém nos repreenda, que ninguém nos conserte, que ninguém tente nos ajudar, porque às vezes estamos confortáveis, só que não, confortáveis externamente, mas internamente, uma angústia, um medo de ser feliz, vivemos aquém daquilo que Deus tem preparado para nós. Então o diabo, o adversário da nossa alma, e todos nós o possuímos, desde que nós cremos em Deus, procuramos viver o que é justo, procuramos ser honestos, procuramos amar o próximo, desde que nós procuremos a paz, então o adversário se levanta. E esse adversário, ele reivindica essa fraqueza, como se essa fraqueza fosse dele, e cria essa fortaleza nos cercando e impedindo o nosso avanço na vida. Então muitas vezes nós temos dificuldades de avançar. Eu poderia ser assim, mas tem esse problema na minha vida. Eu poderia assumir uma posição de liderança, mas tenho essa dificuldade aqui, que ninguém sabe, mas eu sei. Às vezes a pessoa percebe que tem asas, mas não consegue voar. A pessoa percebe que tem um mundo de oportunidades, um mundo de paz, um mundo de alegria, mas não consegue adentrar, não consegue derrubar essa fortaleza. E o diabo fica intimidando essa pessoa, tirando dela, como eu já disse antes, o prazer de viver. Então às vezes a pessoa reage com um temperamento explosivo. Ela se defende reagindo de forma explosiva. São pessoas que às vezes se tornam temperamentais. E cada vez que esse temperamento se manifesta, ela fica mais chateada ainda, sofre mais ainda, porque o diabo diz aquela frase: eu te disse, você é assim, você não tem jeito. Esse problema é seu, você vai ter que carregar o resto da sua vida. Às vezes a pessoa também, ela acaba tendo uma outra reação, é uma autoimagem frágil. Ela não consegue olhar para si mesma e dizer assim: eu sou o fruto do sonho de Deus. Mas ela sempre se olha e fala assim, ou pensa: eu sou um zero à esquerda. Eu sabia que não ia colocar eu como titular no time para cantar ou para dançar lá na coreografia. Sabia que não iam me chamar, porque a autoimagem é muito baixa. A pessoa fala assim: quer ver? Eu vou chegar lá no banco, não vão me atender, e não atende mesmo. Eu vou lá, mas já sei que não vai dar certo, porque comigo tudo é tão difícil. E realmente acaba sofrendo isso. Eu nem vou falar com Beltrano, porque eu já sei que ele não vai me entender, porque ninguém quer me ouvir. Ninguém tem paciência comigo. Lembra? Ninguém tem paciência comigo. Eu não sei se era o Kiko que falava assim, ou se era o Chaves. Lembrei do Chaves agora. Ninguém tem paciência comigo. Então a pessoa acaba sofrendo no seu interior. E a maior luta que existe, irmão, não é fora de nós, é dentro de nós. É no campo da mente, como diz a Joyce Meyer. Nós temos uma batalha sendo travada constantemente na nossa mente.
Ou então às vezes a pessoa se manifesta com um outro sintoma, é aquele apetite insaciável. Aquela pessoa que é de tão ansiosa, não consegue parar de comer. Tem dificuldade com dietas. Tem dificuldade com pontualidade. A pessoa muitas vezes acaba tendo também falta de confiança. Falta de confiança. Ela não consegue confiar em si mesma. Não consegue confiar em Deus. Talvez precise de fato se entregar a Deus e crer na palavra. Mas enquanto essa fortaleza está de pé, ela não se vê merecedora. Ela não se vê em condições de dar a volta por cima. Então são situações assim, onde há uma fortaleza na mente. Isso acaba gerando vergonha, exclusão, não porque as pessoas a excluem, mas porque a própria pessoa se exclui. Ela sai do círculo íntimo. Ela não quer expor a sua dificuldade, não quer que ninguém saiba. E acaba se sentindo envergonhada. Porque muitas vezes ela se esforça e tenta, vai até certo ponto, conseguir 3 dias, conseguir uma semana, estou conseguindo aqui, mas daqui a pouco a fortaleza se manifesta, é vencido outra vez pelos velhos desafios, que são difíceis e desanimadores. Há muita gente que sofre com isso, que sofre consigo mesmo, que sofre com essa fortaleza espiritual maligna, que quer impedi-lo de viver uma vida abundante, a qual Jesus promete. Mas nesta noite, com a graça, por meio da palavra de Deus, da presença do Senhor, o Espírito Santo que sustenta a sua palavra, como eu disse no início, eu creio que fortalezas serão quebradas, que maldições serão desfeitas. Eu creio que aquele que é mais poderoso e valente vai adentrar neste compartimento da sua mente, vai amarrar aquele valente que fazia você sofrer, vai entregar a você os despojos e você vai viver uma nova história. Porque Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, como está escrito na palavra de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Você crê, irmão? Então o que nós aprendemos com Davi? Por que nós estamos usando esse texto? Primeiro porque eu estou um pouquinho atrasado na minha leitura anual. E Deus falou comigo sobre isto nesses últimos dias, ontem e hoje, para ser mais sincero. Então quem está pontual na leitura está um pouco mais à frente. Mas o Senhor falou comigo nesta leitura que eu estou falando agora. É muito importante que você seja pontual, disciplinado na leitura bíblica diária. Mas mesmo que você tenha atrasado um pouquinho, volte a ler a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele vai falar com você em tempo e fora de tempo. Assim como a gente deve pregar em tempo e fora de tempo. Está ligado comigo, irmão? O Senhor colocou isso no meu coração. Então o que nós aprendemos com Davi no texto de hoje? Primeiro, Davi tem uma visão expansiva. Davi tem uma visão expansiva. Olha o versículo de número 9. A Bíblia diz que Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo e foi se tornando cada vez mais poderoso. Vamos parar um pouquinho aqui. Então Davi, ele era agora o rei de Israel e Judá. Ele estava numa época de expansão. E sempre que a gente está numa época de expansão, as muralhas, as fortalezas que estão na nossa frente, elas vão ter que cair por terra, porque há um propósito, há um projeto de Deus para com a nossa vida, com a minha vida, para com a sua vida.
E não é você que tem que recuar diante da fortaleza, é você que deve sim avançar diante dela e crer que ela vai cair por terra e você vai tomar esse território, e esse lugar vai ser a tua cidade, a tua habitação, a tua alegria, a tua glória, o teu crescimento. Louvado seja Deus! Eu creio nisso, meu irmão. Então, a história mostra que Jerusalém era um lugar estratégico, um lugar bacana. Ela estava próximo. Davi, se ele adentrasse nessa terra, em conquistando Jerusalém, onde moravam os jebuseus, ele estaria perto dos exércitos e do povo do norte, e no centro, portanto também perto do povo do sul. Era um lugar estratégico para ele construir o seu palácio, para construir no futuro o templo, que foi construído pelo filho dele, Salomão. Então, era um lugar estratégico para governar. A nossa vida, irmão, nós precisamos desejar a expansão, meu irmão. Desejar o crescimento, meu irmão. Nós não podemos nos acomodar ou nos acovardar diante dos desafios que surgem na nossa vida. A nossa vida sempre foi e sempre será cheia de desafios. É um leão por dia, não é isso? É você trabalhar de manhã, às vezes para comer de noite. Nossa, pastor, mas que luta é essa? Pois é, você nasceu para a luta. Você é uma pessoa que tem acreditado que Deus vai te dar e já lhe deu a vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu posso ouvir amém, irmão? Então, às vezes nós vamos expandir pela necessidade, mas é bom quando a gente decide expandir pelo desejo. Citando outra vez, achei muito boa essa colocação do obreiro Alexandre Dias na sexta-feira. Às vezes nós expandimos pela necessidade, mas o legal é expandir pelo desejo, irmão. O bom na nossa vida não é ser reativo, mas é ser proativo. Fala para o teu vizinho, seja proativo, irmão. Proativo. Davi, essa visão de expansão, de crescimento, de conquista de território, isto era uma proatividade dele, não era uma reatividade, não era uma reação. Porque às vezes nós ficamos esperando o problema chegar, e daí quando o problema chega, daí que você vai reagir. Mas a verdade é que nós temos que estar em ação, sermos proativos, desejarmos a expansão. Eu quero conhecer mais da palavra, eu quero conhecer mais o meu Senhor. Diz Paulo assim, todo o meu conhecimento eu considero como um esterco, como um refúgio. Eu estudei na escola dos fariseus. Paulo era um poliglota, era uma pessoa preparada, mas ele fala assim, tudo o que eu conheci, eu considero nada. Eu quero conhecer a supremacia da pessoa de Cristo e o poder da sua ressurreição. E eu quero crescer com Cristo, eu quero estar em Cristo, quero viver para Cristo, quero curar as pessoas para Cristo, eu quero ressuscitar os mortos para Cristo, eu quero levantar e estabelecer igrejas para Cristo, eu quero levantar pastores para cuidar das igrejas, eu quero ganhar almas para o Senhor Jesus, eu quero crescer, eu vou abençoar esta terra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e o meu diaconato seremos o melhor do estado de São Paulo. Nós vamos avançar, não vamos parar, ninguém vai nos deter, nenhuma muralha, nenhuma fortaleza vai impedir aquilo que Deus tem de propósito com esta igreja, com a sua vida nesta casa de oração, com esta família a qual você pertence. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e nem chegou ao coração do homem, Deus nos revelou pelo Espírito Santo que grandes coisas estão por vir e nós vamos viver, vamos adentrar na cidade de Davi, vamos conquistar para a glória de Deus. Aumente a visão, irmão, que a unção e o poder vai aumentar sobre a sua vida. Diga para o seu vizinho assim, aumente a visão, que a unção aumentará. Outra coisa que nós aprendemos com Davi, ele estava então em expansão. Nós temos que tomar cuidado, aqueles que já estão ficando na meia idade aí, né? Porque eu percebo assim que fisicamente a nossa vida está em ascensão, né? 12 anos, quero crescer, 18 anos, quero crescer, quero fazer faculdade, 25 anos, quero casar, quero ter filhos, 30, 35 agora, estou preparando o meu futuro, né? Está tudo certo agora, daqui a pouco parece que começa a descer, né?
Estava subindo, chega lá nos 50 assim, eita. Eita, menos um dia. Passou mais um mês, abriu, acabou. Então a gente tem que mudar essa mente. Essa mente assim que eu já cheguei no ponto final. É isso aqui mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Essa fortaleza não dá para conquistar. Não, eu vou conquistar essa fortaleza. A Bíblia diz que Caleb, depois que passaram 40 anos e tinha recebido uma promessa, 45 anos, ele falou assim: eu estou tão forte quanto aquela época, porque tinha uma visão de expansão, de crescimento. Se você não crescer, você vai diminuir. Mas se você tiver uma visão, uma mente de crescimento, de expansão, Deus vai conceder a você um tempo de conquistas, de milagres, e nós vamos ganhar esta geração para o Senhor Jesus. Deus levantou você. Eu não vou esperar a outra geração chegar não, irmão. Se esses jovens não quiserem vir comigo, eles vão ficar para trás. Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Eu não vou esperar também que os mais idosos façam, Everaldo. Eu preciso, é a minha vez. Eu sei que Deus está comigo. Essa fortaleza mental vai cair por terra e eu vou viver milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, irmão, rapidinho, Davi. Outra coisa que ajudou Davi aí muito é que ele tem uma equipe corajosa de pessoas separadas para estar com ele e ajudá-lo a derrubar essas muralhas, essas fortalezas. A Bíblia diz que Davi tinha uma equipe fantástica. No verso de número 8, ele fala ali para o povo: quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados. Por que isso? Porque os jebuseus, eles intimidaram Davi. Quando souberam que Davi queria conquistar Jerusalém, eles falaram assim: os coxos e aleijados aí já resolve isso aí. Os coxos e aleijados vão destruir vocês. Por quê? Porque o inimigo da nossa mente, da nossa alma, ele estabelece as fortalezas e tenta nos intimidar para que a gente desista de superar. Sabe aquele vício que já dura anos? Sabe aquele hábito nocivo? Aquela violência, aquela angústia, aquele medo de perder, aquele medo de encarar, de assumir uma responsabilidade maior, são fortalezas. E muitas vezes ele tenta nos intimidar, dizendo: você não vai conseguir. Mas louvado seja Deus, porque Davi, além de ele ter coragem, ele tinha pessoas que estavam do lado dele. A Bíblia diz que Joabe, ele foi o primeiro a adentrar em Jerusalém. Está lá em 1 Crônicas capítulo 11, o qual a leitura é semelhante a essa leitura aqui de 2 Samuel. Então, Davi tinha uma equipe que estava com ele para toda e qualquer situação. A Bíblia diz que os gaditas, o povo de Gade, alguns soldados que estavam com Davi, eles tinham cara de leão. Como que é a sua cara de leão, irmão? Quando eu falo assim, cara de leão, eu lembro dos rapazes lá do UFC que vão lutar, eles olham na frente do outro assim, ó. Não é, irmão? Aquela cara de mal, assim, né? Aquela cara de forte, aquela cara assim que quer intimidar o outro, não fica? Não fica assim, querendo intimidar o outro? Sabe aquele patrão seu que às vezes está nervoso? Mas assim, o Davi tinha uma equipe, ele treinou os caras de tal maneira, os soldados dele, que eles eram bons para lançar funda igual ele, e outros eram bons na flecha. A Bíblia diz que alguns deles valiam por 100 e alguns outros valiam por 1000. Uau! Gente boa, que ajuda a gente a destruir as fortalezas mentais, que está há 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos na nossa mente. São pessoas que são separadas. A Bíblia diz que os soldados de Davi, Davidson, eles deixaram a esposa, deixaram os filhos, deixaram a profissão, para ir trabalhar com o rei, para estar com o rei, para fazer sombra para ele, não é isso? Para dar força
e ânimo para ele. Foram pessoas com as quais ele podia contar. E louvado seja Deus. Aqui nesta igreja está cheio de gaditas. Vou falar de novo. Aqui na igreja, Deus tem levantado muitos gaditas. Deus tem levantado muitos líderes de célula, que não ficam olhando para o relógio, não. Eles vão e fazem a obra. Eles vão lá e sentam na mesa com você para dizer: é assim, olha, isto aqui na sua vida vai ser transformado, porque Deus vai entrar com providência. Eu estou orando com você, essa fortaleza vai cair por terra em nome de Jesus. Sozinho não dá muitas vezes, mas quando você conta para alguém de confiança, alguém que é separado por Deus para estar do seu lado, para cuidar de você, discipular você, você pede apoio, você pede oração, aquela pessoa abraça você, aquela pessoa caminha com você, aquela pessoa te inspira, aquela pessoa te elogia, aquela pessoa te corrige, mas você sabe, aquela pessoa quer conquistar aquela área da sua mente que ainda o inimigo está prevalecendo, e ela tem certeza que foi levantada por Deus exatamente para isso, para cuidar de você, porque quem ama ganha, irmãos, e quem ganha cuida, e quem cuida cresce, quem cresce se multiplica para a glória de Deus. O Davi então aqui, quando ele lançou o nosso amigo Joabe aqui, ele se dispôs, irmão, porque os jebuseus, eles eram como serpentes no deserto, prontos para dar o bote, sabe? Então ninguém mexia com os jebuseus. Ninguém tinha coragem de adentrar naquelas fortalezas, porque tinham medo. Digo ninguém, até que quando Davi chegou até ali, eles tinham orgulho, devido a essas muralhas, a essas fortalezas. Por isso que disseram: os aleijados, os cegos, vão dar conta do seu exército. Nós vamos vencer vocês, nós vamos derrubar vocês. E ninguém os incomodava. Eles tentaram e jogaram baldes de água fria. Mas nós, como cuidadores, como soldados, nós não vamos deixar esfriar não essa ideia. Se você está com desejo de vencer fortalezas mentais, eu vou te ajudar, eu não vou deixar o diabo jogar água fria em você. Se jogar água fria, eu vou acender a lenha de novo, vou botar fogo, talvez você vai ficar quente de novo, você vai conquistar. Porque Deus nos chamou, irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas, meu amado. Então, ele sempre o diabo vai tentar jogar um balde de água fria. Ah, está indo para a igreja? Agora é santinho. Você acha que você vai conseguir? Isso é fogo de palha. Às vezes alguns, infelizmente, são usados como boca do diabo, para tentar destruir os nossos intentos, os nossos ideais. É aquela coisa assim que vem: você nasceu pobre, vai morrer pobre. Ninguém vai te ajudar não. Pode tirar o cavalinho da chuva. Em outro lugar que você passou lá não deu certo. Em outra religião lá, você não viu o que fizeram? Mas vai ser a mesma coisa agora. Ah, passarinho não consegue acompanhar voo de águia não. Você é passarinho só. Não vai dar certo para você. Você acha que vai vencer esse vício? Você depende disso para viver. Você nunca vai vencer essa. Nunca vai conseguir sair disso. Você pensa que vai chegar aonde com essa ideia de ir na escola bíblica agora? Você acha que só porque você abriu a porta da sua casa, todos os problemas vão ser resolvidos? Para ter uma célula? É o diabo escarnecendo da gente, tentando limitar aquela pessoa, deixar aquela pessoa dentro daquele limite. Mas a Bíblia diz que Davi, ele acreditou, ele superou. Olha o que diz o versículo aqui de número 6 mesmo, verso 7, 6 e 7, parte final. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Eles achavam que Davi não iria conquistar, não iria conseguir, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, ele conquistou Jerusalém. Meus irmãos, aqui tem um porém, porque Deus entrou com providência.
Quando nós temos uma visão expansiva, quando nós temos uma equipe corajosa do nosso lado, orando por nós, quando nós somos proativos com essa visão expansiva, nós temos pessoas que estão conosco, haja que houver, mesmo que se levante escárnios e tentativas do inimigo para nos bloquear, nós já mandamos ele calar a boca e dizemos: desta vez não, desta vez esta fortaleza vai cair por terra em nome de Jesus. É outra coisa que a Bíblia nos mostra aqui, que Davi, ele tinha a presença de Deus com ele. A Bíblia diz no verso 10, que Davi cresceu. A Bíblia diz que o reinado dele, o governo dele cresceu, foi se tornando cada vez mais poderoso, cada vez ascendendo mais, cada vez crescendo mais, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Você precisa trazer a sua mente, saturar a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Não é com os seus sentimentos e nem com vozes que às vezes chegam até a tua mente, até os teus ouvidos, dizendo que não vai dar certo. Você precisa orar e declarar a palavra de Deus na sua vida, encher-se dela de tal maneira que não haja espaço para outras sugestões, ou escárnios, ou tentativas, ou levantes das trevas. Sature a sua mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele compôs muitos cânticos, muitos salmos. Ele abria o coração quando ia orar. Quando ia para a batalha, ele colocava diante de Deus: eu devo ir, Senhor, não devo ir? Devo ir agora ou devo ir depois? E Deus sempre falava com ele. Davi, ele tinha a presença de Deus com ele. Se você tem a presença de Deus com você, montanhas vão cair, demônios fugirão, fortalezas espirituais malignas vão cair por terra, em nome de Jesus, porque Deus está com você. Se você tem esse coração de Deus, que é uma visão de expansão, que é a comunhão com os irmãos, são soldados que estão com você, e você tem a presença do Espírito Santo, irmão, é todo o mal que vai ter que sair da frente, porque o Senhor já lhe deu a vitória. Todos nós precisamos, irmãos, receber um mas, e você vai receber esse mas, esse porém na sua vida. A Bíblia diz que aquela cidade, Jerusalém, era uma cidade velha, portanto, eram pessoas que já tinham maturidade, já sabiam como guerrear, já sabiam como se defender, já sabiam como contra-atacar. É igualzinho a experiência milenar do diabo. Ele já conhece, ele tem uma experiência de milhares de anos. Ele usa das suas artimanhas, dos seus ardis. Paulo fala que ele arma astutas ciladas, arapucas, para tentar derrubar a gente, irmão. Quando ele vem com um sapatinho de algodão, como diziam os antigos, para que a gente não perceba que é ele. Muitas vezes o inimigo vai se levantar de diversas maneiras e formas, porque já é uma cidade velha, já é um macaco velho, como fala no popular. Já é alguém que já conhece os macetes, já sabe como derrubar uma pessoa. Então muitas vezes vai querer te intimidar para que você nem se mexa. Jerusalém também tinha muros altos e difíceis diante dos olhos, olhando aquelas muralhas, aquelas fortalezas, por ele dizer: não vai dar certo. Quantas vezes nós temos que aprender a fechar os olhos? Quando a montanha é russa, é muito perigosa, você fecha os olhos e vai, irmão. Se você ficar com o olho aberto, talvez você não consiga. Tem situações da nossa vida que nós precisamos confiar no Senhor, porque diante dos nossos olhos é impossível. A Bíblia diz que o Davi se dispôs a lutar com um gigante que desafiou o exército todo, preparado, melhor do que Davi. Eles olhavam o gigante com mais de 2,30 metros de altura, lá 2,5 metros de altura, com uma lança que pesava 7 quilos, todo armado, ainda tinha um escudeiro na frente. Eles afinaram, não dá para derrubar essa fortaleza. Mas o Davi falou assim: você vem contra mim com armas, lança e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Diga assim: hoje mesmo essa fortaleza vai cair por terra, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Ele ouviu vozes desanimadoras. Um cego e aleijado já vence o seu exército. É difícil quando a gente percebe que a oposição tem experiência
enche os olhos no sentido de dar medo, e a gente ainda ouve vozes. Olha os sentidos aí, todos à flor da pele. Mas o Davi conquistou aquela terra, aquele espaço para chamar de seu, a cidade de Davi. A cidade de Davi. E Deus, nestes dias, vou dizer ainda hoje, vai estabelecer um mas na sua vida. O inimigo achava e dizia: você nasceu para ser alcoólatra, mas você é cheio do Espírito Santo. Ele nasceu para viver escondido, mas ele está pregando a palavra do Senhor. Ela nasceu para sofrer, porque foi abusada e nunca terá uma família, mas ela já é avó, alegre mãe de filhos e netos, porque Deus rompeu com as fortalezas da mente que a impediam de ser feliz. Talvez o inimigo dizia assim: esse não vai dar certo, porque os avós dele têm esse problema, os pais dele têm esse problema, ele também vai sofrer desse problema. Mas você arregaçou as mangas e disse: Senhor, eu quero a minha vitória, eu não deixo dela. E Deus, Ele tem muito para nos dar. E quando nós tomamos posse, irmão, fortalezas mentais caem por terra. Em 2 Coríntios 10, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: porque as armas, se a irmã puder colocar para nós a vitória, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Quando no tempo antigo, alguém queria mudar a cultura de uma pessoa, de uma nação, então eles deportavam, eles levavam cativo para outra nação, e naquele lugar então, a pessoa deixava de ter aquela mente, aquela mentalidade, porque passava a viver os costumes, os hábitos, as práticas, aqui deste local, desta região. Então o pensamento dela saía de lá e vinha para cá. Era uma intenção de mudar a mente, o pensamento de uma pessoa. Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios 10, eu acho que ela não ouviu falar, 2 Coríntios 10, capítulo de número 4 e 5, vamos abrir lá, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, olha, para nós encerrarmos, as armas, olha verso 3, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, não caminhamos pelo que vemos. É o quê? Apenas até aí, eu vou encerrar. As armas, Paulo fala, com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então agora presta atenção, aqui estava o nosso pensamento cativo, cativo ao mundo, cativo aos costumes desse sistema corrupto, perverso, animal e diabólico, como diz Tiago. Vivemos, aceitamos, acolhemos, porque foi inserido, injetado dentro da nossa mente, muitas mentiras, muitas propagandas enganosas. Fomos iludidos de diversas maneiras, em diversos momentos. Fomos arrombados, fomos invadidos por malignidades, por não termos capacidade de nos esquivar, de nos proteger. Na nossa inocência, nós caímos, nós falhamos e nós sofremos. Mas quando Cristo nos separa deste lugar e nos santifica para nós vivermos neste lugar, agora nós deixamos de ter aquela mentalidade,
Aquela fortaleza foi quebrada, e agora nós levamos cativo o nosso pensamento à obediência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos amou, se entregou por nós, para nos dar a vida eterna, para quebrar toda e qualquer maldição, e nos colocar em lugares celestiais, juntamente com Ele. Louvado seja Deus! Eu quero encerrar essa palavra desta noite, dizendo para você: pare de sofrer por coisas antigas. Já é tempo de você adentrar uma nova fase na sua vida. Eu quero dizer para você outra coisa, que não é só você que tem dificuldades em seus pensamentos. Todos nós travamos batalhas, como eu já disse antes. Há um campo de batalha na nossa mente. A nossa mente é espaço para tudo, irmãos. De tal maneira que alguns têm tido até mesmo déficit de atenção, TDAH. Porque a mente está em tudo ao mesmo tempo, e não consegue mais se focar em nada. Fortalezas mentais, que inclusive precisam ser quebradas. E eu creio no poder do nome de Jesus, que destrói as fortalezas malignas, e nos coloca em lugares celestiais de paz e de vida, de alegria. A presença do Senhor é quem garante a vitória em qualquer situação, em qualquer ocasião na sua vida. A Bíblia diz que Davi, ele cresceu e prosperou, porque a presença do Senhor estava com ele. Você pode perder alguns dentes com o passar do tempo. Você pode perder alguns cabelos. Você pode perder o seu vigor físico. Você pode perder algumas coisas, alguns bens materiais, que às vezes acontece. Você pode até perder o emprego, espero que não. E que você não perca nada disso que é bom, que eu estou falando que você pode perder. Mas mesmo que isso aconteça, não perca a presença de Deus. Porque quando a gente está na presença de Deus, por mais difícil que seja a situação, por maior que seja a fortaleza, ela vai ter que cair. É em nome de Jesus. Porque a nossa mente está em expansão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o pecado pode ser contra nós, ou melhor, Deus pode estar contra nós por causa do pecado. Por causa do nosso comodismo, as mesmices, por causa da nossa preguiça em lutar. Uma mente preguiçosa não avança. Uma mente preguiçosa chora o leite derramado e não tem a coragem nem de limpar o fogão. Uma mente preguiçosa não tem esperança. Uma mente preguiçosa está vivendo da sorte, do acaso. Mas uma mente expansiva sabe que pode até estar no deserto, mas ali não vai armar uma barraca, um acampamento no deserto, porque ele vai conquistar a cidade de Davi, ele vai conquistar a Jerusalém que Deus tem prometido, em nome de Jesus. Então Cristo, Ele nos coloca diante dele. E quando isso acontece, a nossa mente está sendo guiada por Deus, pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus na nossa vida. Algumas coisas nós vamos ver que são doces, apetitosas, atraentes, mas antes de decidir, antes de trazer para nós diremos: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Eu devo assumir esse compromisso? Eu devo abraçar esta causa ou não, Senhor? Eu devo falar desta maneira ou não, Senhor? Eu não quero fazer do meu jeito, Senhor. Eu quero fazer do teu jeito, Senhor. Quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, porque eu sei que a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos, por favor. Coloque a mão na sua cabeça agora mesmo, assim, olha. Eu vou orar por você neste momento. Eu vou orar por você neste momento. E em nome de Jesus, eu vou orar por você. Tem uma música depois que queria que vocês cantassem, O Vitorioso És, se for possível, tá bom? Coloque a mão na sua cabeça agora. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pense em Deus agora. Você não precisa orar. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu uso
esse nome que é o nome mais poderoso do universo. É só citar esse nome que os desertos florescem, que sai água da rocha. É só citar esse nome que todas as malignidades caem por terra. O poderoso nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus quebra cadeias, destrói fortalezas da mente. O nome de Jesus cura os feridos. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E nesta hora eu cancelo pela fé toda palavra maldita que foi dito, que chegou ao ouvido e à mente deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça que está aqui. Eu estrangulo agora essas malignidades. Eu coloco essas palavras negativas no liquidificador e eu ligo agora. Está sendo tudo espatifado, destruído, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda calúnia, toda mentira que foi dita acerca dele, acerca dela, eu destruo agora. Essas palavras que o pai disse, que a mãe disse, que o irmão disse, que o professor disse, que o tio disse. Essas mãos sujas de pecado que tocaram nesta moça, nesta criança, neste moço, trazendo sobre ele uma sensação de indignidade, de culpa. Em nome de Jesus, toda fortaleza da mente é quebrada agora. Todo complexo de inferioridade, toda palavra negativa dita para si mesmo, a boca que foi emprestada para Satanás, nesta hora agora, como a brasa viva do altar, está tocando nestes lábios agora. Toda palavra negativa dita sobre si mesma, toda palavra ouvida, toda palavra que chegou até a mente dele negativa, eu desfaço agora essas fortalezas mentais. Este que o diabo tem contra ele, essa carta na manga, eu agora arrebento, eu rasgo essa carta no meio. Eu declaro agora que nenhum escrito de dívida pode prevalecer contra este homem, contra essa mulher, contra este jovem, contra este homem, esse senhor, esta senhora que não tem mais paz, esta pessoa, Senhor, que vive perturbada mentalmente, Senhor, que não consegue dormir de noite, essa pessoa que está em casa orando comigo nesta noite. Alcança, Senhor, aqueles que estão aqui perto e aqueles que estão lá longe de mim, mas estão perto do Senhor. Em nome de Jesus agora, eu destruo agora essas fortalezas. Eu declaro em nome de Jesus, está quebrado, está destruído todo o mal. Saia desta mente em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Eu declaro esta mente sã, saudável, curada. Este homem, esta mulher, é tudo o que ele vai declarar que a Bíblia diz que ele é. Em nome do Senhor Jesus. E ele é filho do Deus vivo. Ela é amada e querida do Papai do céu. Ela é querida por muita gente. Muita gente a ama. Em nome de Jesus. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que tudo já está passando, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu declaro a tua mente curada e restaurada por Manassés. Deus me fez esquecer toda a minha dor, toda a minha aflição. Deus me fez esquecer todas as minhas angústias, e Deus me fez prosperar. Deus me disse, mas o inimigo achou que eu não iria conseguir, mas o Senhor me deu a vitória e tornou deste lugar o lugar mais gostoso, que é o lugar onde tu estás, é o lugar onde o Senhor habita, que é o meu coração.
Tira agora a mão da sua mente, coloca no seu coração. Aí dentro de você está virando agora, está vindo agora a presença do Espírito de Deus. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele já fez tanta coisa para te livrar. Aleluia. Ele tem cuidado de você em cada detalhe na sua vida. Renda-se a Ele. Entregue-se ao amor dEle por você. Acredita nele, porque Ele é a tua salvação. Jesus Cristo ama você de paixão. Ele ama você, Ele quer você. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu pensamento. Ele quer você. Deixa Ele habitar no seu coração. Deixa Ele encher a tua boca de bens. Eu convido você para trazer à sua memória agora palavras de gratidão a Deus. Agradeça a Deus. Deve ter pelo menos uns 50 motivos para você agradecer a Deus. Comece a citar alguns deles. Comece a dizer ao Senhor: Pai, eu te amo, eu te agradeço por isso. Pai, eu oro com a igreja. Te agradeço por essa família linda que é a igreja. Te agradeço por pessoas que sempre investiram na minha vida. Te agradeço porque tem muitos soldados gaditas do meu lado, com cara de leão, que estão lutando comigo o bom combate da fé. Eu sou grato ao Senhor porque o Senhor me ensinou através de Elias que eu não estou sozinho, que tem 7.000 ou muito mais do que isso, que não se prostraram, que não se renderam, que não entregaram a sua mente, que não se corromperam, que não se enlouqueceram. O Senhor está fazendo uma grande obra e eu posso ver. O Senhor tem cuidado de mim, me dado saúde, me dado força, alegria, paz. O Senhor tem me visitado, ou melhor, o Senhor tem vindo fazer morada. O Senhor tem sussurrado palavras de amor. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a continuar, a prosseguir, a acreditar, a viver. O Senhor tem me amparado. O Senhor tem afofado a cama da minha alma, e o meu sono é tranquilo. E alguém que não conseguia dormir aqui, Senhor, a partir de agora vai dormir e vai roncar, vai sonhar os teus sonhos. Ore, canta lá, baixei, anda lá, balai. Como um trovão impetuoso, tu és poderoso, Senhor. Oh, aramicarabaxé, canta lá, balai. Aleluia, 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 aleluia. Santo é teu nome, Jesus. A cura neste lugar, nesta noite. Segure na mão dessa pessoa agora, pode soltar. Segure na mão dele, na mão dela agora. Há uma unção que vai ser transferida para você. A unção de amor da parte de Deus vai encher o seu coração agora. Sinta o amor de Deus. Como refrigério, como cura, como paz. Mas o André prevaleceu. Tinha tudo para dar errado, mas ela está diante do Rei. Ela está diante do trono de Deus. Ela está diante de milhares de anjos do céu. Ele está diante da verdade exposta da palavra de Deus. Ai, a parabaxé, ela está diante do amor. Ela está debaixo da cachoeira da vida, da fonte da juventude mental e espiritual, que é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Receba a unção, receba esse amor, receba esta unção. A presença do Senhor é com ela, a presença do Senhor é com ele. Por isso ele pode prevalecer,
Por isso ela pode continuar. O Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente na vida dele. O Senhor está com ela. Em nome de Jesus, já deu certo. Já deu certo. Porque o Senhor está indo à sua frente. A sua luz é a tua retaguarda. Para a direita, para a esquerda, de todo lado você é abençoado. Você é guardado pelo Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Todo-Poderoso está contigo. Se deleita em sua vida. Pai, nós confessamos os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, santifica-nos e cumpra em nós a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus.